Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Prosperidade de Acordo com a Bíblia. Hoje, especificamente, com a aula de número 11, Desmistificando o Empreendedorismo. Eu acredito que você está acompanhando a gente desde o começo, não? Se não, eu aconselho você a assistir desde a aula número 1, onde a gente faz uma pergunta: será que Deus nos quer ricos ou pobres? E ali, depois daquela aula, temos outras e outras tratando de diferentes assuntos. Na aula anterior, na aula de ontem, nós tratamos do plano de prosperidade e testemunho. Também sugiro que você assista caso não assistiu, mas mesmo que você tenha assistido, vamos fazer uma rápida recapitulação? Ali nós aprendemos que quando nós desenhamos um plano de crescimento profissional, ficará nítido para nós quais limitações pessoais ou profissionais nós temos. E Deus, ele espera que a gente apresente isso a ele. Em oração, nós podemos clamar por inteligência, por entendimento, e ele promete atender desde que o nosso coração esteja de acordo com a vontade dele. Ou seja, nós vamos utilizar essas novas habilidades adquiridas para a honra e glória do reino e do nome do nosso Senhor. Mais uma vez, fica aí um convite para você assistir a aula 10, caso não tenha assistido. Mas hoje nós vamos para a aula 11 e com uma leve diferença na aula de hoje, sem a participação dos nossos colegas e irmãos no Zoom, estaremos só eu e você aqui. E acredito que isso não muda nada na necessidade de nós clamarmos pela sabedoria divina em uma oração, certo? Então vamos lá? Façamos uma oração rápida. Meu Deus querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, meu Deus. Eu te agradeço humildemente por o Senhor me usar como uma ferramenta, apesar de não merecer, apesar de ser falho, apesar de ser um pecador, Pai. Eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela graça abundante, perdoadora e transformadora que o Senhor derrama sobre mim e sobre cada um de nós que estamos aqui ouvindo hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor é longânimo, obrigado por sua misericórdia, obrigado porque o Senhor nos dá chance para recomeçar. E aqui a gente quer, Pai, aprender qual é o caminho que o Senhor quer que a gente siga. A gente quer aprender o que o Senhor realmente enxerga a respeito das finanças. Qual deve ser o meu comportamento diante do dinheiro, de tal forma que te agrade, de tal forma que eu não esteja em transgressão. Eu te peço mais uma vez por sua sabedoria, te peço mais uma vez por sua inspiração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos lá. Aula 11, Desmistificando o empreendedorismo. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 128, versos 1 e 2. Neste salmo, nós vemos mais uma vez a relação daquele que anda nos caminhos de Deus e é feliz e realizado no trabalho. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: Como é feliz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Olha a resposta, olha o resultado daqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O que é ser próspero? Nós já vimos isso em outras aulas, na verdade. A prosperidade é receber todas as bênçãos do Senhor, todas as que Ele quer derramar sobre a vida como um todo, mas sem dano. Tem pessoas que acreditam que a prosperidade, apenas a questão financeira já é prosperidade. Não. A bênção do Senhor traz a prosperidade e a felicidade sem causar dano. Então, quando uma pessoa ela é próspera financeiramente, mas não é feliz, isso não vem do Senhor. Essa é uma prosperidade incompleta. E talvez você conheça alguém assim. Talvez você esteja passando por algo assim, onde a prosperidade financeira foi alcançada, mas a felicidade no casamento não foi alcançada, foi perdida. O relacionamento com os filhos, a saúde, o propósito de vida. Então, a proposta que Deus tem para nós envolve tanto a parte espiritual, que a gente vê aqui no verso 1, andar em seus caminhos, quanto a parte humana, física. Precisamos trabalhar. Não adianta ficar só orando e não adianta apenas trabalhar. Para você ter a prosperidade completa, você precisa obedecer e trabalhar. É a união do espiritual com o físico, com o humano.
e assim você vai ser feliz e próspero. Amém? Então, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode prosperar até o máximo que Deus tem para nos oferecer? Vamos avançar? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos desmistificar alguns conceitos. O primeiro foi desmistificar o trabalho, e nós já fizemos isso, não é verdade? Isso a gente aprendeu lá na aula 5, a primeira maldição do homem. E também um pouquinho ontem, né? Na aula de número 10, onde nós fomos convidados a ser tão bons que os outros não possam nos ignorar. Para sermos bons, para que as pessoas possam olhar para nós e nós possamos apontar para Deus. Então, nós já desmistificamos o trabalho. Tendo alguma dúvida, você ainda coloca aí nos comentários que a gente tenta tratar, tá bom? Se alguma coisa não ficou clara. Nós vimos que o trabalho ele foi criado por Deus antes do pecado e era esperado que o homem perfeito não caído, trabalhasse duro e diariamente. Trabalhasse duro e diariamente. O que mudou depois do pecado foi que o solo já não produzia da mesma forma, ou seja, o solo foi amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada. Então, o que a gente vê hoje é que a gente trabalha e muitas vezes não obtém resultado. Culpa do pecado. Agora a gente precisa avançar no nosso conhecimento, no nosso entendimento e desmistificar o empresariado. Eventualmente nós vamos avançar também para a parte de investimentos, tá? Mas não falaremos disso hoje. Nós focaremos na parte do empreendedorismo. E aí, será possível que a Bíblia fala sobre isso também? Vamos avançar. Tá ficando na moda, principalmente entre os jovens, não sei se você já percebeu, o falar mal do empresariado capitalista. Já perceberam isso, não? Muitos jovens, e alguns da geração antiga também, acreditam que é errado crescer, que é errado empreender, que é errado ser dono de negócio. Pois acreditam ou argumentam que o dono de negócio ou empresário é tipo um explorador maligno, que só enxerga os outros como massa de manobra. Ou pensam que o empreendedorismo, o empresariado é algo sujo por natureza, porque quem se envolve com isso só pensa em dinheiro. Você já viu isso, não? E talvez seja até o seu caso, no fundo do seu coração você ter um certo preconceito, uma certa resistência. Qual é a sua visão quando você ouve falar sobre grandes empresários, grandes donos de redes de lojas? Será que você tem um sentimento negativo já pré-concebido? E eu sei que existem várias histórias péssimas de empresários explorando funcionários, dando golpe em cliente, sonegando impostos para viver uma vida de luxo. Mas não são esses exemplos que nós devemos nos basear, sabe? Não é porque a profecia, por exemplo, diz que o amor se esfriará, o amor de muitos esfriará, que você deve se entregar a essa realidade. Compreende, não? Essa é uma profecia dada pelo Senhor que vai cair sobre todos aqueles que não buscam uma solução. Você deve se basear, então, no padrão divino. E a Bíblia fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22:39. Então, apesar que o amor dos outros vai se esfriar, é profético, isso vai acontecer, é possível você e sua família viver uma vida plena de amor. Amém? Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. O poder de Cristo está disponível a todo aquele que procura. Bate na porta que ela vai se abrir. É a promessa do Senhor. Então, meus queridos, o mesmo acontece no mundo dos negócios. Sabe o que diz Isaías no capítulo 33:14? Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem é o fogo consumidor? Deus. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E aqui tem a resposta. O que anda em justiça, o que fala com retidão. Ou seja, o que é justiça? É não fazer nada que é injusto para os outros. Fala com retidão, não mentir. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que é ganho de opressões? É ganhar trazendo prejuízo para outra pessoa. Isso é o ganho de opressão. Aquela pessoa que sacode das suas mãos todo suborno
Ou seja, estamos falando das características daqueles que vão morar com Deus, os únicos que têm capacidade de encarar Deus frente a frente algum dia. Tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Uau! Será que vale uma reflexão sobre o que a gente assiste quando a gente chega do trabalho? Liga o jornal? O jornal fala de quê? Feche os olhos para não ver o mal. Então, meus queridos, muitas vezes a nossa visão foi distorcida por consumir, às vezes, muito jornal mesmo, muita mídia. Que é importante para a mídia criar essa, essa guerra, sabe, entre nós contra eles, entre o empresário contra o funcionário contra o empresário, o povo contra os ricos. Porque isso vende muito, isso dá muito clique, entende? Isso dá engajamento. É óbvio que existem os maus exemplos no mundo dos negócios. Mas, uma vez que a mídia só foca nisso, você compreende o que acontece com a população? A população começa a acreditar que aquilo ali, olha só, é a regra e não a exceção. É a regra e não a exceção. O empresariado não é por si só maligno. É isso que nós vamos ver hoje. O empresariado, a criar negócios, gerir negócios, não deve ser algo, não deve ser tratado como algo nojento e maléfico, só por existir. Porque isso pode trazer uma limitação de crescimento para nós. Entende, não? Essa é uma crença, um pensamento limitante. E às vezes foi passado de pai para filho, ou simplesmente, como eu já mencionei, nós temos sido alimentados por fontes impuras. Veja o que a Bíblia fala sobre isso, sobre o empreendedorismo. Nós vamos aprender sobre o empreendedorismo na Bíblia estudando sobre a graça. Acredita nisso, não? Olha que interessante. Gênesis 6, 7 e 8 diz o seguinte: Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que que é graça, meus queridos? Vamos aprender o que que é graça. Graça é favor. Deus tinha estabelecido um juízo sobre a terra, mas fez um favor a Noé. Eu vou te dar uma saída, Noé. E Noé foi muito grato por isso. Que salvou não só Noé, mas a sua família também. E graça em hebraico se escreve assim, ó. É assim que se escreve, Shem. Mas, em hebraico, não se fala Shem. Quando é CH, é Hen. Se tem alguém aí que é fluente em hebraico, por favor, pode me corrigir, tá? Mas eu aprendi que é assim, ó. Hen. Me diga se eu estou correto ou não. O CH não tem som de sh, tem som de r. Então, graça é favor. É favor. Vamos ler os demais versos. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. E o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito. Um dia a gente vai falar sobre fama, tá? E aí, pode ou não pode para o cristão? Moisés era famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Êxodo 11, 3. Que graça foi que o povo de Israel encontrou aos olhos dos egípcios? Lembram do episódio que eles foram sair do Egito e o povo egípcio entregou para eles dinheiro, roupa, comida, lençol, favores. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Achei eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disseres. Meus queridos, vocês percebam que uma das estratégias do inimigo é arrancar a espiritualidade, banir a espiritualidade de todos os locais, de todas as coisas que sempre tiveram um contato com o divino. Então, antigamente, as escolas, elas tinham o ensino misturado com a religião. Oração, no exército, na justiça. Mas agora está sendo banido a espiritualidade de todas essas instituições. E essa é uma estratégia do inimigo para dizer o seguinte: olha, nada é espiritual, então você pode fazer o que você quiser. É uma estratégia para que as pessoas possam
ter a sua consciência aliviada e falar assim, não, olha, sexo não tem nada de espiritual, é só carne. Ou o que eu bebo não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Ou o que eu como, ou o que eu faço no meu trabalho. Essa é uma estratégia maligna. Meu querido, tudo é espiritual. Tudo. O que você bebe é espiritual. O que você come, o dinheiro, como você ganha, como você gasta. O seu emprego é espiritual. O livro que você lê é espiritual. Os utensílios da sua casa são espirituais. Duvida? Abre em Deuteronômio 28:5. Lá é prometido pelo próprio Senhor que aqueles que andarem em seus estatutos e caminhos e mandamentos, Deus abençoaria a sua amassadeira de pão. Olha o interesse de Deus nos detalhes da nossa vida. Ele promete abençoar a amassadeira de pão. O que é a amassadeira de pão? O utensílio doméstico. Podemos dizer então que Deus tem interesse em abençoar as suas panelas, a sua air fryer, caso você utilize air fryer. Compreendem, não? Então, assim, tudo é espiritual. E Deus se interessa em abençoar tudo que nós temos e fazemos. E por que eu estou falando sobre isso agora? Porque eu gostaria de trazer uma reflexão. E as transações comerciais? Elas são espirituais? São e muito, querem ver? Imagine o seguinte cenário aqui: um vendedor vendendo sapato. O vendedor ele se ajoelha, ele está servindo, não é verdade? Ele não se sente humilhado fazendo isso. Ele está feliz em fazer tal movimento, em trabalhar para o cliente. Se ele se sentir humilhado, se ele não é feliz no que está fazendo, me responda, ele vai durar nesse emprego, sim ou não? Provavelmente não. E mesmo que dure, não vai ser bem sucedido. O vendedor que mais vende é aquele que serve mais. É aquele que se dedica. E quando o cliente fala, eu sei que eu pedi essa cor, mas na verdade eu queria ver uma outra cor. Ele fala, não, não tem problema, eu vou lá. Não se preocupe, fica aí tranquilinho. Deixa eu trazer aqui para você uma aguinha, um suquinho. Eu vou trazer outras cores para você. Ele serve, ele trabalha. Ele faz esse favor para o cliente. Ele não fala, vai lá e busca você. Se ele fizer isso, ele perde a venda. E eu acho que talvez você já tenha tido uma experiência assim, onde o vendedor falou, vai lá e faz a sua parte. E você fica assim, ué, e nunca mais a gente volta, na verdade? Agora, vamos avançar aqui nesse episódio da venda de sapato, nessa analogia, nesse estudo. Imagina então, só para o efeito de facilidade de cálculo, que o vendedor ele vende esse sapato para mim por R$ 20. Permita-me fazer uma pergunta. Por quanto foi que essa loja comprou este sapato? Se eles venderam por R$ 20 para mim, provavelmente eles não compraram por R$ 20, correto? Lá da fábrica, do fabricante, devem ter comprado por, sei lá, 8, 10 no máximo. Tem que ter uma diferença para ter margem, correto? Agora eu entro na loja, eu olho o sapato, eu vejo que ele é do jeito que eu gosto, da cor que eu gosto, da cor que eu preciso, testo, provo, ficou bem em mim e eu decido. Sabe de uma coisa? Eu vou levar esse sapato. Quanto custa? E ele fala R$ 20. Eu faço um cálculo na minha cabeça, eu penso, eu comparo com outras opções que eu já vi, falo, ok, eu acho que vale a pena. Tá aqui os R$ 20. Agora imagina nesse cenário em que eu saio e alguém me encontra e fala, Vitor, que sapato bonito esse seu. Ah, obrigado. Cara, você me vende esse sapato? Eu falo, não, eu acabei de comprar, não tô afim de vender. Não, 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 eu te pago bem, eu te pago 30 por esse sapato. Eu falo, não, cara, ao invés de comprar por 30, por que você não vai lá na loja e compra? Lá vale 20. Ele fala, não, mas eu tô com pressa. Eu vou viajar agora, não vou voltar, e no meio do caminho tem uma reunião, não sei, uma história, mas ele precisa do sapato ali imediatamente. É desse jeito, desse tamanho que eu preciso. Me vende sapato. Faz o seguinte, 40. Opa, eu não tô afim de vender o sapato, mas agora eu já começo a refletir que é o dobro, não é verdade? E aí ele vê que eu tô titubeando. Fala, aqui, ó, 45. Tá aqui, vai. Tira logo esse negócio do pé aí, cara. Me entrega logo esse sapato. Eu tô precisando, vai. Eu falo, tá bom, vai. Toma aí o sapato por R$ 45. Então, veja só o que aconteceu. Para
o dono da loja, aquele sapato, ele vale R$ 10. Para mim, o sapato vale 20. E para essa pessoa vale 45. Agora, digamos que essa pessoa é, sei lá, um jogador famoso, ou se torna um grande político, alguma coisa assim. Fica famoso, né? Presidente. E um dia vão leiloar esse sapato para um trabalho beneficente, para uma ONG. E aquele sapato não vai ser leiloado por R$ 45. Vai ser leiloado por, não sei, mais que esse valor, R$ 1.000, R$ 1.500. Só que é o mesmo sapato. É o mesmo sapato. Então, veja o que que ocorre, prezados. Quando um valor vai passando, quando, quando a transação vai ocorrendo entre uma pessoa e outra, cada um define o que que ela acha que vale. E compra feliz. E compra feliz. Para mim, o sapato vale apenas 20. Só que para aquela pessoa que estava com pressa, nas suas circunstâncias e nas suas condições, 45. Ela ficou feliz em pagar. E ainda agradeceu. Então, vocês compreendem o que está acontecendo aqui? Desde que seja, obviamente, uma transação honesta, onde a gente não omitiu nada, não mentiu sobre o couro do sapato nem nada. O que está ocorrendo é que o valor do produto está aumentando e todo mundo está ficando feliz sem ser prejudicado. Mesmo aquela pessoa que pagou 45. Nossa, mas o sapato custou 8 para a loja. Não importa. Ele ficou feliz em pagar 45 por causa do cenário dele, das condições dele, das circunstâncias dele. E ele agradeceu para mim. Ele estava insistindo. E eu também paguei 20, não paguei 8. Por quê? Porque eu não fui atrás do fabricante, não fui atrás de fábrica. Eu fui na loja, fui bem atendido e achei de bom grado pagar 20. As transações comerciais, então, meus queridos, elas existem para ajudar uns aos outros. Imagina se não houvessem lojas, não houvesse vendedor. Tudo que você precisasse consumir ou utilizar, você tivesse que ir atrás do fabricante, procurar, e aí o fabricante trabalha só com sapatos pretos. Mas quem que trabalha com sapato marrom? Ah, eu não sei. Eu só trabalho com sapato preto. Aí você vai atrás de um outro fabricante e ele fala, não, mas eu só vendo em grandes quantidades. Vocês compreendem, não? Então a loja, ao agregar um valor de trazer a acessibilidade, de trazer o serviço, ela cobra um valor mais alto e aquela transação comercial é executada entre nós e a loja. E nós saímos felizes e agradecendo. Eles fazem um favor para nós. Vocês estão vendo onde eu estou chegando, não? Eles estão executando a graça para a gente. Uma transação comercial é um ato de graça. É um ato, é um favor que a pessoa está fazendo ali por nós. Aí você fala, ah, Vitor, mas ele é pago para isso. Obviamente ele é pago para isso. Ele ganha por isso. Isso não é errado. Sabe por quê? Porque se a pessoa fizesse um favor para nós e nós não pagássemos, se nós não. Obviamente, se ele é pago é porque nós pagamos. Se nós não pagássemos, ele não teria salário. Então, um favor que esse vendedor faz de trazer o sapato e eu pego o sapato, oh, muito legal. Depois de 20 minutos lá testando o sapato, eu falo, gostei desse. E eu saio da loja e falo, muito obrigado, tá? E eu saio da loja, o que que aconteceu sem pagar? Eu saio da loja sem pagar. O que que aconteceu, na verdade? Ele fez um favor para mim, ele fez um serviço, um ato de graça e eu falo para ele, muito obrigado. E o que que significa obrigado? Obrigado significa o seguinte, eu tenho uma dívida contigo, eu tenho uma obrigação, o próprio nome já diz. Qual que é a minha obrigação? Eu tenho que devolver algo de acordo com aquele sapato. Só que nós não sabemos o dia de amanhã se eu vou estar vivo ou não. Vendo aquele vendedor, eu fico devendo aquela loja. Isso não seria prático, não seria eficiente. Então, o dinheiro foi inventado para poder facilitar essa troca de favor, esse pagamento do favor. Então ele me traz o sapato, ele me fez esse favor, me trouxe esse ato. Estou mais devendo, não sou mais devedor àquele estabelecimento. Então, aquela obrigação com quem fez um ato de graça comigo. E ambos saem felizes. E é por isso, meu querido, que
Loja em hebraico se chama Hanut. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou trazendo aqui para você hoje. Loja em hebraico se chama Hanut. Hanut é um lugar de ren, um lugar de graça. Olha que interessante. Um estabelecimento comercial é um lugar de graça, ou seja, é um lugar onde ocorre a graça várias vezes, de diferentes formas. Então não importa se você tem uma empresa, ou você é empregado, ou você precisa deixar a outra pessoa feliz com o seu atendimento como enfermeiro, como médico, como dentista. Você precisa trazer graça para essa pessoa, para o seu cliente, para o seu paciente. Você compreende isso? Não. Você está fazendo um favor para ela. Você está trazendo ren, que é a mesma graça que é apontada que Deus tem por nós. O empreendedorismo, então, meus queridos, é uma multiplicação da graça, multiplicação do ren, do favor. São vários estabelecimentos fazendo favores para várias pessoas. De novo, esquece os que fazem de forma desonesta. Não estamos falando deles, esses são exceção. Estou falando de todas as lojas que você vê aí na rua. E que você é grato por elas existirem, porque se elas não existissem, você imagina onde você iria arranjar um pacote de macarrão? Onde que você iria encontrar o pacote de pasta de amendoim? Teria que fazer tudo sozinho. Mas você desce, encontra o pacote, a pasta de amendoim, paga, agradece e ali houve um ato de graça da loja para você e você pagou por aquela graça com dinheiro. A única graça que a gente não pode pagar é a graça de Jesus Cristo, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto. Você compreende, não? Mas pasta de amendoim, sapato, camisa, essas coisas a gente pode pagar. É uma graça que a gente pode pagar de volta. E é por isso que o céu não é para os ricos. Amém por isso. Porque não tem como comprar o acesso ao céu. Não tem dinheiro no mundo que pague o sacrifício de Cristo Jesus. Mas aqui na Terra, os produtos eles têm um preço. Então, reino significa graça. Também significa um favor precioso, significa agradar. E quando você faz essa transação com alguém, mesmo que a pessoa esteja cobrando por aquilo, você agradou aquela pessoa. Houve ren, houve graça. Interessante isso, não? É importante a gente destacar aquelas pessoas que não trazem produtos ou serviços para nós, mas se dedicam ao evangelho. Os levitas, pastores, missionários, não é verdade? Eles transmitem graça às pessoas, mas eles devem receber salário. Daí a importância do dízimo. Porque eles não estão vendendo nada. Eles estão apenas dando o evangelho de graça. Enquanto todas as demais pessoas têm que vender alguma coisa, nem que seja o seu tempo. Ah, eu sou enfermeiro, eu não vendo nada. Vende, você vende o seu tempo, você vende a sua atenção, você vende o seu conhecimento, o seu carinho. Ah, eu sou gari, eu não vendo nada. Vende. Você vende a sua disposição, a sua velocidade, a sua inteligência, a sua força, a sua pontualidade de estar ali sempre no trabalho e deixando e fazendo a limpeza urbana. Isso tudo é graça. Isso tudo é graça. Provérbios 22:11 diz o seguinte: o que ama a pureza do coração e tem graça no falar, terá por seu amigo o rei. Olha que interessante. E aqui o rei não está com R maiúsculo, tá? Não está falando do rei Senhor Jesus, está falando do rei da terra. Eu não sei se você tem rei onde você mora. Eu acho que não. Sendo brasileiro, nós não temos rei, mas nós podemos ter chefe, nós podemos ter diretor na empresa, nós podemos ter, não sei, ser concursado. Aí tem juiz, tem prefeito, tem encarregado, tem coordenador. E a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que ama a pureza do coração, olha a pureza aí de novo. A pureza no seu trabalho, na entrada e na saída. E tem graça no falar. Tem por amigo o rei. E é por isso que nossos irmãos evangélicos se saúdam, né? Graça e paz. Ren e shalom. Primeiro vem o favor divino, graça. E depois vem a paz. Amém, né? Você, meu querido, como profissional, como empresário, como autônomo, como Uber, seja lá o que for, você deve irradiar graça onde quer que você for. Compreende isso, né? Você deve irradiar o favor em todas as suas transações. Está me acompanhando? Agora vamos falar sobre multiplicação. Imagine então que a sua loja de sapato, a loja que você montou, é um lugar de graça.
As pessoas, elas se sentem bem quando vão lá, porque você faz esse favor para elas e elas pagam um valor sorrindo, um valor justo. É um lugar que agrega benefício na vida delas. Deus vai se agradar ou se entristecer se você aumentar a sua rede de uma loja para duas lojas. Para pensar nisso. Você tem um estabelecimento que está trazendo graça para as pessoas. E agora você decide ter dois estabelecimentos. Traz graça para as pessoas. Você terá dois, o dobro de graça sendo dada para a humanidade. E quanto mais estabelecimentos que trazem graça, a graça honesta, melhor, para que a gente possa diminuir aquelas que não trazem graça e trazem a desonestidade. Eu até vi o caso de um mecânico no YouTube que ele recebe clientes, ele filma o atendimento e ele fala: me mostra aí o orçamento que você recebeu. E aí, às vezes, o cliente vem com um orçamento gigantesco de outras oficinas. O último vídeo eu vi é R$ 6.900. E ele analisa o carro do cliente e fala: cara, isso aqui é só uma bomba d'água. Isso aqui vai sair R$ 600. Então, ele atua de uma forma honesta e adivinha só, a oficina dele está sempre lotada. E daqui a pouco ele vai ter que expandir, multiplicar. Multiplicando a graça. Isso é empreendedorismo. Multiplicar a graça do Senhor. A graça que você recebeu, você está dando para as outras pessoas. Quando você aumenta o acesso, quando você aumenta e multiplica o seu negócio, você está multiplicando a graça recebida, levando para mais pessoas. Não é bonito isso, não? E essa é a visão dos judeus. Por isso eles prosperam tanto, porque eles sempre pensam em expansão. Sempre. A ideia é, se eu trago graça para as pessoas com um escritório pequeno de advocacia, com um banco pequeno, com um escritório pequeno de investimento, com uma clínica pequena, com um restaurante pequeno, então é minha obrigação crescer para trazer graça para mais pessoas. Essa é a visão do judeu empreendedor. Quanto maior, mais graça. É uma mentalidade totalmente diferente. Compreendem, não? Eles não fogem do crescimento, eles não têm medo do crescimento. Eles vão atrás da prosperidade e da abundância, pois eles sabem que a graça vem de Deus, ela é ilimitada, ela é abundante e transformadora. E é para alcançar o mundo inteiro. A sua empresa, meu querido, se Deus quiser, ela poderia alcançar o mundo inteiro. Se não puder, o seu país, se não puder, a sua cidade. Mas pense em expansão. Pense em expansão, em atender mais clientes. Se a sua loja é 100% pura, se o seu negócio é 100% honesto, então tá cheio do Espírito do Senhor lá. É sua obrigação crescer. Vocês compreendem isso ou não? Que a gente está desvinculando daquela cega ambição de simplesmente fazer mais dinheiro. Você vai crescer para dar o exemplo ao mundo. Olha aí uma empresa que prospera e não sacaneia o cliente, que não rouba o cliente. Tem preço justo. Alguns cristãos acham assim, ai, eu estou fazendo dinheiro em cima das pessoas. Ai, é sujo isso, eu deveria. Ai, se eu pudesse, eu venderia de graça, daria as coisas de graça. Ela acha que ela só está fazendo o trabalho de Deus quando ela traz a oferta e o dinheiro na igreja. Não é. Você está fazendo o trabalho de Deus quando está vendendo também, quando você está lucrando. Porque é com lucro que você vai expandir a sua empresa. É com lucro que você vai pagar o salário dos funcionários, permitindo que eles possam abastecer o seu lar e sustentar suas famílias. Ah, eu como empresário cristão, eu só sou abençoado, eu só estaria abençoando, ele pensa, as pessoas quando eu estiver entregando livreto, ou folheto, ou verso na embalagem, ou verso na Bíblia, no WhatsApp dos clientes. Pensa que só pode levar a palavra do Senhor dessa maneira. Irmão, eu não sou contra essas atitudes, eu mesmo fazia isso também. Tínhamos uma loja de produtos naturais e sempre compartilhávamos ali uma palavra do Senhor. Não sou contra isso, por favor. Eu só estou te trazendo uma visão que você não está servindo ao Senhor apenas quando faz isso. Você me compreende? Não é apenas quando você está fazendo uma coisa espiritual que você está fazendo o trabalho de Deus. Quando você entra em um leilão público e participa de um pregão no governo, você que é analista de compra, trabalha com
com pregões, com leilões, e você oferece ali um produto ao governo, você está abençoando a vida de toda uma nação. Como assim, Vitor? Você não está entendendo? Que quando você vende para o governo, você traz graça para toda a nação. Com qual é o dinheiro que o governo compra? Dinheiro meu e seu, na verdade? Dinheiro de impostos, dinheiro público. Então, se você participa de um leilão, das duas, uma. Ou você está baixando o seu preço para poder ganhar do preço que está lá, ou você está fazendo o seu concorrente abaixar o preço dele. Só de participar, mesmo que você não ganhe, só de participar, você já está abençoando a vida do governo e, de quebra, de forma indireta, está abençoando a vida de todo mundo que banca e financia o governo, que somos nós. Você está trazendo graça simplesmente por executar o seu trabalho ali na frente do computador. Muitas vezes as pessoas pensam assim que do outro lado do balcão existem pessoas más transacionando, e realmente existem outras, mas a maioria das pessoas são pessoas honestas como eu e você. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos, muitos são meus amigos que trabalham também em governo, do outro lado comprando, eu vendo e eles compram. E eles sabendo que eu tenho um bom produto, sabendo que eu tenho uma boa índole. Teve uma vez que um desses clientes me ligou chateado e falou: Vitor, por que que você não participou do pregão, cara? Ou seja, ele queria o meu favor, mas eu estava vendendo. Mas ele sentiu que eu não fiz esse favor. E aí ele ficou chateado comigo. Eu retive a minha graça. Preste atenção no que aconteceu. Eu retive a minha graça. Foi por motivos, não vem ao caso aqui, o porquê eu não participei. Mas ele não se sentiu abençoado por mim. Vocês estão compreendendo como é diferente do que é pregado aí fora, não? Vocês estão entendendo que um negócio honesto, bem gerido, onde as pessoas se sentem bem tratadas, os funcionários, os clientes, os fornecedores, é uma das maiores ferramentas de evangelização neste mundo para espalhar o bem e diminuir o mal e combater o mal. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 11, capítulo 11, verso 1, balança enganosa é a abominação para o Senhor. Olha só. Mas o peso justo é o seu prazer. Eu vou ler de novo. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui não diz assim, a balança enganosa é abominação para o Senhor e o dar sem cobrar é seu prazer. Tem que dar de graça. Não. O peso justo. Coloque o peso justo e cobre por aquilo. O lucro é justo. O lucro é santo. Você tinha medo de lucrar, não tenha medo de lucrar. Em espírito de contemplação, conversando com o Senhor, com pesquisa de mercado, estabeleça um lucro adequado para o seu negócio. Não abuse daqueles que só têm você como único fornecedor. Aí sim é um pecado. Mas numa competição saudável, num mercado livre, no mercado livre, não só no mercado livre, mas no mercado que é livre da economia, tenha o seu lucro sem medo na consciência, sem dor no coração. O Senhor permite, coloque o peso justo e cobre. Só não utilize balança desonesta. É o que o Senhor fala para nós. Ou seja, não receba o seu dinheiro de uma maneira impura. Purifica a sua entrada. Agora eu vou avançar ainda mais nessa ideia da multiplicação, porque esse verso aqui diz o seguinte: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, olha só, servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. É importante destacar, meu querido, agora o seguinte, que a Bíblia juntou agora a multiplicação. O que é ter servos? Empregados, funcionários. É multiplicação. Antes você atuava sozinho, era só você. Agora você está multiplicando. Aumentou o time, trouxe gente para te ajudar, a empresa está crescendo. Parabéns. O que a Bíblia começa a te alertar? Tenha pouca estima sobre si mesmo. Hum. Aqui a Bíblia juntou a abundância e a multiplicação com a humildade. Sabe por quê?
Porque é no alto da montanha que o vento sopra mais forte, né? É no alto da montanha que o vento sopra mais forte. Temos que tomar cuidado com isso. As pessoas falam que o poder corrompe. É no poder que você é tentado a se corromper. Mas você não precisa se corromper. Assim como eu falei sobre a profecia que o amor se esfriaria. Existe a profecia que acontece com o mundo pecaminoso e tem a profecia que acontece com você. A profecia que acontece com você quando você se apega na justiça de Cristo. E Cristo vive em você. Então o amor não vai se esfriar em você, se você mantiver Cristo dentro de você. Se Cristo viver no seu lugar. A mesma coisa a respeito do poder. Muitas pessoas se corrompem, é verdade. Mas não precisa acontecer com você, se Cristo viver no seu lugar. Se você não se sente preparado para ganhar uma promoção, para gerir pessoas, para poder empreender, então não vá. Então não vá. É melhor se salvar pobre do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma, é o que diz a palavra do Senhor. Mas saiba que a multiplicação e a abundância é algo inerentemente natural de Deus. Deus, ele é ilimitado. Deus é ilimitado. E nele não há sombra de dúvida nem de pecado, então ele pode ser ilimitado. O problema é que muitos de nós não podemos usufruir de forma plena da multiplicação e da abundância. Sabe por quê? Eu incluso. Pela corrupção do nosso coração. Para mim já ficou claro que muitas coisas eu não prosperei devido à corrupção do meu coração. Pois, veja só, tem gente que se tiver um funcionário debaixo dela, ela já se transforma num bicho. Parece que o demônio toma conta. A pessoa era super gente fina, era de boa, transmitia graça ao falar. E depois que virou chefe, se transforma. Você já viu isso acontecendo? Não. O que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 13:10. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só provém contenda. Então, meus queridos, se você quiser ser promovido, se você quiser crescer, você tem que se aconselhar. Os que se aconselham vão achar sabedoria. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Você tem que refletir ao longo do dia inteiro. Meu Deus, será que essa frase que eu soltei, será que aquilo que eu falei foi um ato de orgulho, um ato de vaidade? Será que eu estou realmente pronto para ser promovido, pronto para ser empresário? Será que eu estou pronto para crescer a minha rede? Tem que refletir em suas atitudes ao longo do dia em espírito de oração. Vê se há em mim algum caminho mau, diz o salmista, e guia-me pelo caminho eterno. E daí vem a importância do jejum. A importância do jejum. Vocês não têm noção de quanto o jejum tem me ajudado a crescer profissionalmente e pessoalmente. Vitor, você jejua para ganhar dinheiro, é isso? Não, irmão. Não é isso que eu estou falando. Eu jejuo para me humilhar diante da face do Senhor, porque esse é um requisito para poder crescer. Eu jejuo para me humilhar. Segunda Crônica 7:4 fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha só que interessante. Sararei a sua terra. A terra está doente? Tá. Vocês se lembram da nossa aula de número 3? Que a terra está doente, ela foi amaldiçoada. E Deus está dando remédio aqui para gente. Para que o seu trabalho não mais tenha poucos frutos. Aqui está a solução do Senhor. A cura da sua empresa, que está falindo, passa pela cura do dono da empresa, que é você. E a sua cura passa, sabe pelo quê? Pelo jejum. Jejum e oração, meu querido. Então, não, eu não jejuo por causa de dinheiro. Eu jejuo porque eu quero saber quem que vai me livrar desse corpo, dessa morte. E ao jejuar, fica claro, entende? Quem é que manda em meu paladar, na minha temperança, meu domínio próprio, eu vejo as minhas falhas. Eu jejuo porque eu quero me limpar. Eu quero sentir o Espírito falando de uma forma mais clara. E me afastando dos meus pecados, do meu trabalho, dos meus pensamentos maus, propósitos distorcidos de prosperidade. Temos que tomar cuidado com os propósitos distorcidos de prosperidade. Ah, vamos multiplicar a todo custo, vamos multiplicar a todo custo? Realmente vale a pena? Um jejum vai te ajudar a refletir.
se o seu plano está de acordo com a palavra do Senhor ou não. Eu quero purificar a minha entrada e minha saída, limpar os canos, para que Deus possa derramar bênçãos em abundância, que Ele já preparou para mim e para você. Deus já preparou bênçãos em abundância. Só que às vezes a gente não recebeu ainda, porque nós temos pensamento de mamon dentro da gente. Compreende isso? Lembra da aula 7? Vocês sabiam que a raiva e o irritamento no trabalho é proveniente de Satanás? Se você ganhou dinheiro esse mês se irritando, a sua entrada de dinheiro ela não está pura ainda. Não está pura. Provérbios 14:17 diz o seguinte: o que facilmente se irrita faz doidices, e o homem de maus desígnios é odiado. Se você facilmente se. Ó, a Bíblia está falando o seguinte: o que facilmente se irrita faz doidices. Como é que o presidente da empresa vai colocar, então, você como um gestor? Um doido. Faz doidices? Se irrita facilmente. E Provérbios 17:27 complementa: aquele que possui conhecimento, lembra da aula de ontem? Ele controla as suas palavras. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Então, no seu plano de prosperidade, você precisa adicionar o quê? A serenidade como um fruto a ser alcançado, para você poder prosperar. Quanto eu mais me limpo de mamon, mais Deus pode derramar bênçãos sobrenaturais sobre mim, pois ele vê que eu não mais vou dar glórias a mim mesmo, que era meu plano lá atrás, compreende? Agora eu vou dar glórias a ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Avancemos. Esse aqui foi o gráfico que a gente mostrou na aula de ontem. Desenhar um plano para você dobrar sua renda em 6 meses. E quando você escreve isso, vai ficar claro quais são as características, as habilidades que você precisa desenvolver, as quais você precisa clamar para Deus em voz alta, lembra disso? Em voz alta, para que Deus te abençoe. Uma vez que você dobra a sua renda, em 6 meses é possível você dobrar de novo. É um desafio, na verdade, prezados. Nem todo mundo que. Não estou prometendo que todo mundo fizer isso vai conseguir, não. Mas eu já fiz isso acontecer uma vez. E foi uma bênção, não só a questão financeira, mas espiritual, pois eu vi tanta coisa que eu precisava entregar nas mãos de Cristo Jesus. Eu precisava reformar. E esses são os passos necessários, primeiro, você prosperar, você crescer na graça, antes de chegar na parte de multiplicação, antes de chegar na parte de contratar funcionários. Sim, é nessa última parte onde está o dinheiro pesado. Quando você finalmente vira empresário, você deixa de ser autônomo, você deixa de vender as suas horas, deixa de ser, de bater cartão, de ter carteira assinada. O dinheiro, a grande abundância financeira, ela vem aqui nessa última fase. Quando você tem funcionários, quando você tem servos, de acordo com a palavra do Senhor, né? O termo servo, você tem funcionários, colaboradores, você tem parceiros de negócio, quando você tem várias lojas abertas, filiais, é aqui onde está o dinheiro. Mas você não pode tentar cortar passos, cortar caminho, sendo que você ainda não aprendeu a dobrar sua renda em graça. É por isso que a aula passada eu te fiz esse desafio. Pega a sua renda hoje, que eu não sei há quanto tempo você está ganhando esse mesmo valor. E tenta aumentar o seu nível espiritual, a sua habilidade, dobrar a sua renda em 6 meses. Se você conseguir isso, e se você conseguir fazer o segundo passo, aí talvez seja a hora de empreender. Sabe o que está acontecendo? Hoje tem pessoas pulando para a parte de empreender sem nunca ter passado por este crescimento aqui. E estão quebrando a cara. A pessoa nunca consertou, abriu um celular na vida e abre uma loja de conserto de celular. Ah, Vitor, mas eu vi um vizinho meu que deu certo e tal. Eu já vi várias coisas dando certo, mas eu vejo muito mais coisas dando errado. Ela nunca cozinhou na vida ou trabalhou para um restaurante e quer abrir um restaurante. Meu Deus. Busque trabalhar para alguém primeiro. Mas, Vitor, eu já tenho o meu emprego. Trabalha no final de semana, trabalha de noite, trabalha de graça, faz alguma coisa, mas vá lá aprender como é que funciona. Dobre a sua habilidade primeiro, dobre a sua habilidade, ganhe dinheiro com aquilo. A pessoa, ela nunca foi professor de nada que abriu uma escola, mas é franquia. A franquia prometeu que iria me ajudar. E aí agora você está vendo, né? Que não era bem assim. E agora está pagando um preço alto.
Quando você busca fazer dinheiro primeiro aqui, ó, sozinho, crescer rápido, você vai sair da sua zona de conforto e você vai perceber onde você tem que melhorar, desenvolver, para então partir para a última fase, que é o de multiplicar. Quando você estiver cheio de graça, dando muita graça para as pessoas, muitos favores e recebendo dinheiro em troca por isso, aí está na hora de você partir para o empreendedorismo, que não é errado, que não é sujo, mas é uma multiplicação da graça, uma multiplicação do que você já é. Compreende, não? Não pule etapas. Lembra do que a gente falou sobre a pressa? A pressa é um demônio. E muitas pessoas estão pagando um preço caro, falência, dívidas com o banco, devido a ter pulado etapas, devido à pressa. Não quiseram se desenvolver primeiro, dobrar sua renda para depois multiplicar. Quiseram pular para a última parte, porque viram um anúncio do Instagram, ou vídeo do YouTube, ou foi influenciado por um influencer que falou que está na hora de largar o emprego e sair para empreender, custe o que custar. Não façam isso. Usem a sabedoria. Chegamos à parte final, meus queridos. O convite hoje é o seguinte: leve graça ao máximo de pessoas possível. Onde você está? Comece com o que você tem. Na sua carreira, no seu emprego, no seu trabalho, mesmo que você não goste, leve o máximo de graça e favor possível. Ande a segunda milha. E uma vez que você vai crescendo na graça, Deus vai multiplicando o seu retorno. E talvez você consiga, ó, justamente alcançar isso aqui. Dobrar sua renda depois de 6 meses. Ou talvez antes, ou talvez depois. Mas você tem que ter um plano. É assim que Deus vai enriquecer você. É quando você cresce na graça. Não é errado você ganhar dinheiro, pois digno é o trabalhador do seu salário. E também não é errado você empreender e ganhar dinheiro dobrado e triplicado, porque o que você está fazendo, na verdade, é multiplicando a graça recebida. Compreende? Essa era a mensagem que eu tinha para nós hoje. Eu agradeço e fico feliz por você ter participado e ter ficado até o final. Mas ainda vale uma mensagem aqui, porque pode ser que você pense o seguinte: Vitor, o problema é que o meu produto não vende, o meu serviço não vende. E aí, o que que eu faço? Eu não estou ainda na parte de dobrar ou de multiplicar, eu não saí do zero ainda, eu estou na estaca zero. Eu preciso engatar a primeira marcha e o freio de mão está puxado. O que que eu faço? Vem amanhã. Na aula de amanhã a gente vai tratar justamente disso. A gente vai entender, estudar e tentar resolver essa pergunta: por que que o meu produto não vende? Nós vamos ver o que que a palavra do Senhor tem para a gente, para nós sairmos do zero para a primeira venda. Do zero para a primeira venda. Como tirar esse freio de mão e engatar a primeira marcha no carro. Tudo bem? Não perca a aula de amanhã. Que Deus te abençoe grandemente. Façamos uma oração. Meu Deus querido e amado, o Senhor é rico, ilimitado em graça. E o Senhor derrama sobre nós essa graça todos os dias. Obrigado, Pai, porque quando a gente trabalha de forma honesta, a gente está levando graça para as pessoas também. Obrigado por esse conhecimento dado hoje. Obrigado por suas promessas de abençoar aqueles que andam nos seus caminhos e trabalham de forma árdua e honesta. O Senhor promete felicidade e prosperidade, e é isso que nós queremos receber. Felicidade e prosperidade. E quando nós crescermos em prosperidade, Pai, se nós dobrarmos nosso salário, triplicarmos, se nós quintuplicarmos porque a gente começou a empreender e aumentar nossa rede, nossa empresa, as nossas agências, as nossas vendas online, que nós nunca venhamos esquecer, Pai, que a graça veio de Ti e que a Ti somente nós devemos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.